Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a equação de Nernst e um pouquinho de equilíbrio eletroquímico. A equação de Nernst é a equação mais importante da eletroquímica. Voltamos a falar da pilha de Daniel, só como um exemplo. A gente viu que é possível separar, então, em dois compartimentos. Nós temos duas reações acontecendo, uma de oxidação e uma de redução. Temos a reação geral da célula, que é obtida a partir da somatória das equações de oxidação e redução. E nós sabemos que tanto o potencial como a variação de energia de Gibbs dessa célula vão depender da concentração das espécies, mas não o potencial padrão da célula. O potencial padrão da célula, a gente viu que é determinado pelo potencial padrão de redução da espécie que sofre redução, menos o potencial padrão de redução da espécie que sofre oxidação. Lembrando aqui que quando eu escrevo potencial padrão índice RED ou potencial padrão índice OX, eu estou falando do potencial padrão de redução da espécie que sofre redução e potencial padrão de redução da espécie que sofre oxidação. É por isso que nós temos esse menos nessa equação. Se trabalharmos com potencial de oxidação da espécie que sofre oxidação, esse sinal deverá ser positivo. Os potenciais padrão de redução das espécies são tabelados, nós vimos isso no outro vídeo também. Então, a partir desses valores tabelados, é sempre possível obter o potencial padrão da célula, que na verdade é uma diferença de potencial. A célula, conforme a reação vai progredindo, vai acontecendo, vai consumindo os seus reagentes, portanto, ela tende ao equilíbrio. E no equilíbrio, o ΔG da célula vai ser zero e o potencial da célula vai ser zero. Então, nós temos dois tipos de potencial, o potencial padrão e o potencial da célula, e os dois são diferentes. A gente já viu, e vale recordar, que o potencial padrão é o potencial obtido contra o eletrodo padrão de hidrogênio quando as espécies estão na sua concentração padrão, que significa 1 bar para gases e 1 mol por litro para os íons. Esses valores são tabelados e só dependem da espécie envolvida. Já o potencial da célula, ele depende da concentração dos íons. Mas como nós relacionamos esses dois potenciais, o potencial padrão e o potencial da célula, aquele que depende da concentração? A gente sabe que a variação de energia de Gibbs de uma reação vai ser a variação da energia de Gibbs padrão da reação mais RT-LN do quociente da reação. A gente sabe também, no último vídeo nós deduzimos, que a variação da energia de Gibbs padrão de uma reação vai ser menos N, que é o número de elétrons envolvidos na reação, vezes a constante de Faraday, vezes o potencial padrão dessa reação. E isso vale também se nós estivermos pensando no ΔG da reação, não o padrão. O ΔG da reação vai ser igual a menos N, o número de elétrons envolvidos, vezes a constante de Faraday, vezes o potencial da reação, que não é o padrão. Dessa forma, o ΔG está relacionado ao potencial da célula, assim como o ΔG padrão está relacionado com o potencial padrão da célula. Com essas equações e substituindo na primeira, nós temos então que menos NFE vai ser igual a menos NFE padrão mais RT-LN de Q. Se eu dividir os dois lados da equação por menos NFE, eu vou ter que o potencial da célula vai ser igual ao potencial padrão da célula menos RT sobre NF, LN de Q. E essa é a equação de Nernst. Sim, ela é a equação mais importante da eletroquímica e várias variações dessa equação são utilizadas para situações diversas. Nós vamos ver algumas delas nesse vídeo. Uma das coisas que nós podemos fazer com essa equação é substituir os valores que nós conhecemos, os valores das constantes. Então, R é igual a 8,314 Joule por Kelvin mol. Faraday, constante de Faraday, a gente sabe que é 96.485 Coulomb por mol. Se a gente considerar a temperatura de 25 graus Celsius, que é 298,15 Kelvin, e lembrando que Ln de x é igual a 2,303 log de x, substituindo todos esses valores na equação, a gente tem então que o potencial vai ser igual ao potencial padrão menos 8,314 Joule por Kelvin mol vezes 298,15 Kelvin, dividido por N, que é o número de elétrons envolvidos na reação, vezes 96.485 coulombs por mol, isso tudo vezes 2,303 log do quociente da reação. Cancelando as unidades, a gente tem
que o potencial vai ser igual ao potencial padrão menos 0,05916 volts sobre N, que é o número de elétrons envolvidos e vai depender da reação, log do quociente. E essa seria a equação de Nernst a 25 graus Celsius. Mas como nós podemos usar essa equação de Nernst? Vamos imaginar que nós temos uma pilha de Daniell, cuja concentração é diferente da concentração padrão. Até agora, os valores que nós trabalhamos são valores para concentração padrão, tanto de cobre como de zinco. Mas qual seria a expressão para uma pilha de Daniell, independente da concentração? A gente pode escrever essa expressão utilizando a equação de Nernst, partindo da representação da célula. Então, a célula de Daniell, a pilha de Daniell, é representada pelo par redox zinco sólido, zinco 2+ aquoso, as duas barras representando a ponte salina, cobre 2+ aquoso, cobre sólido. As equações envolvidas nessa pilha, nós sabemos então que são a oxidação do zinco, zinco indo a zinco 2+ mais 2 elétrons, a redução do cobre, cobre 2+ mais 2 elétrons indo a cobre, e a equação geral da pilha de Daniell vai ser zinco mais cobre 2+, dando zinco 2+ mais cobre. Colocando então o estado das espécies, então zinco sólido mais cobre 2+ aquoso, vai dar zinco 2+ aquoso mais cobre sólido, e o potencial padrão dessa célula, nós vimos no último vídeo, é 1,10 volts. O número de elétrons envolvidos na reação é 2. Partindo então da equação de Nernst, potencial é igual ao potencial padrão menos RT sobre NF ln do quociente. O quociente dessa reação vai ser a concentração de zinco 2+ sobre a concentração de cobre 2+. Nós lembramos os valores das constantes, R 8,314 joule por Kelvin mol, Faraday 96.485 coulomb por mol. Temperatura vamos trabalhar a 25 graus Celsius, 298,15 Kelvin. Substituindo isso tudo na equação de Nernst, o potencial vai ser o potencial padrão, menos 8,314 joule por Kelvin mol, vezes 298,15 Kelvin sobre 2, vezes 96.485 coulombs por mol, Ln da concentração de zinco 2+, sobre a concentração de cobre 2+. Fazendo as contas, cancelando as unidades, a gente vai ter que o potencial da célula vai ser 1,10 volts, que é o potencial padrão da célula, menos 0,0128 volts Ln da concentração de zinco 2+, sobre a concentração de cobre 2+. Aqui só um parênteses, nós poderíamos, considerando que a gente partiu da temperatura de 25 graus Celsius, ter usado a equação de Nernst para 25 graus Celsius. Se nós usarmos como exemplo uma célula cuja concentração de zinco 2+ é 0,010 mol por litro e a concentração de íons cobre 2+ é 0,2 mol por litro, o que nós precisamos fazer é substituir essas concentrações na equação que nós determinamos. Então, o potencial dessa célula vai ser 1,10 volts menos 0,0128 volts, Ln de 0,010 sobre 0,2. Cancelamos as unidades aqui, e a gente vai ter que o potencial vai ser 1,10 volts menos 0,0128 volts, Ln de 0,05. E o potencial da célula, fazendo a conta, a gente chega que vai ser 1,138 volts. Vejam que é um potencial maior que o potencial padrão, deixando claro que o potencial da célula realmente depende das concentrações das espécies envolvidas. E se o potencial de uma célula depende das concentrações das espécies envolvidas, isso significa que eu posso ter uma pilha cuja diferença de potencial vem única e exclusivamente da diferença de concentração entre as espécies nos dois compartimentos. Então, a equação de Nernst continua valendo e ela vale para qualquer sistema eletroquímico. O potencial depende da concentração das espécies. Então, se eu tiver uma célula formada pelas mesmas espécies nos dois compartimentos, e aqui eu estou usando como exemplo os íons prata mais e a prata sólida, então enquanto eu tenho oxidação em um compartimento, prata sólida indo a prata mais elétron, com uma solução X mol por litro, no outro recipiente eu vou ter a redução, prata 2+, com uma concentração Y mol por litro, mais elétron, dando prata sólida. Em um compartimento eu vou ter oxidação, no outro compartimento eu vou ter redução, e essa diferença de concentração vai me levar a uma diferença de potencial. O potencial padrão dessa célula cujas espécies são as mesmas nos dois compartimentos vai ser 0, porque quando eu fizer o potencial da espécie que sofre redução menos o potencial da espécie que sofre oxidação, eu vou ter os mesmos potenciais padrão envolvidos.
Então, o potencial padrão da célula é 0, mas o potencial da célula depende da concentração. Então, se a gente tiver como exemplo uma célula formada por prata sólida, prata mais, numa solução aquosa de 0,010 mol por litro, em outro compartimento, prata mais, numa concentração de 0,020 mol por litro, prata sólida, o que eu preciso fazer, a primeira coisa, é escrever as equações de cada compartimento. Então, o primeiro compartimento é onde acontece a oxidação, então eu tenho prata sólida indo a prata mais elétron, numa concentração de 0,01 mol por litro, e no segundo recipiente eu tenho a redução acontecendo, então eu tenho prata mais, numa concentração de 0,02 mol por litro mais elétron, dando prata sólida. Eu vou somar essas equações como se fosse uma reação normal, e eu tenho prata mais aquosa 0,020 mol por litro, indo a prata mais aquoso 0,010 mol por litro. É evidente que eu não tenho realmente uma reação acontecendo, mas essa representação nos diz que eu vou ter no compartimento com maior concentração o consumo da prata mais, enquanto eu vou ter formação de prata mais no recipiente com menor concentração de prata. O potencial padrão, como nós vimos, é 0 e o número de elétrons envolvidos nessa reação vai ser igual a 1. Substituindo isso na equação de Nernst, eu tenho que o quociente da reação vai ser 0,01 sobre 0,02 e isso é igual a meio. Então, o potencial da célula vai ser 0 menos 8,314, já olho por Kelvin mol, vezes 298,15 Kelvin, sobre 1 vezes 96.485 km por mol, Ln de meio. E isso dá um potencial de 0,018 volts. Apenas para exemplificar, a gente poderia ter partido da equação de Nernst que nós deduzimos para 25 graus Celsius. Então, potencial é igual ao potencial padrão menos 0,05916 volts sobre N, que é o número de elétrons envolvidos, log de Q. O que a gente já determinou, fazendo as substituições, a gente tem que o potencial vai ser 0 menos 0,05916 log de 0,5, e a gente vai chegar exatamente no mesmo valor de potencial para a célula. Considerando que eu posso utilizar a equação de Nernst para determinar potenciais de células de concentração, eu posso trabalhar com eletrodos que são sensíveis a um determinado íon exatamente para conseguir determinar a concentração desse íon em solução. Um bom exemplo disso é o pH-metro. O pH-metro ele tem um eletrodo que é sensível a íons H+, portanto, quando ele entra em contato com uma solução que tem íons H+, eu vou ter a reação do hidrogênio acontecendo e eu consigo determinar o pH a partir da concentração de íons H+ em solução. Então, ele mede a diferença de potencial e a partir dessa diferença de potencial chega a concentração de H+ e, portanto, o pH. Como isso funciona? Bem, esse eletrodo ele tem um eletrodo interno de potencial fixo que funciona como referência. Um bom exemplo desse eletrodo é o eletrodo de calomelano, que é o eletrodo de Ag2Cl2, bastante comum, cuja reação de redução é Hg2Cl2 mais 2 elétrons, dando 2Hg mais 2Cl menos aquoso. O potencial de redução dessa espécie é 0,27 volts. E, hora que esse eletrodo entra em contato com a solução contendo íons H+, a outra reação que vai acontecer, por exemplo, vai ser a oxidação do hidrogênio H2 indo a 2H+, mais 2 elétrons, cujo potencial é 0. Somando essas duas reações, eu vou ter uma equação global desse eletrodo, Hg2Cl2 sólido mais H2 gasoso, dando 2H+ aquoso mais 2Hg líquido mais 2Cl menos aquoso. O quociente dessa reação vai ser a concentração de H+ ao quadrado, não esqueçam que eu tenho 2H+ aqui nessa equação geral, vezes concentração de Cl- ao quadrado, também tenho 2Cl- aqui, sobre a pressão de hidrogênio. Se nós considerarmos a pressão de hidrogênio como sendo 1 bar, o quociente da reação fica a concentração de H+ ao quadrado vezes a concentração de Cl- ao quadrado. Com essas informações e com a equação de Nernst, nós podemos substituir esses valores na equação de Nernst. Eu chego que o potencial vai ser o potencial padrão menos RT sobre 2F Ln de H+ ao quadrado vezes Cl- ao quadrado. A gente sabe que Ln de uma multiplicação é Ln de um mais Ln do outro,
Então, eu consigo reescrever essa equação como sendo o potencial é o potencial padrão menos RT sobre 2F ln de Cl menos ao quadrado menos RT sobre 2F ln de H mais ao quadrado. E aqui a gente tem uma informação importante, porque o eletrodo do pH-metro é um eletrodo comercial, cuja concentração dos íons Cl- no eletrodo utilizado como referência, no eletrodo interno do eletrodo do pH-metro, é fixa. Se essa concentração é fixa, toda essa primeira parte dessa equação também é fixa e é determinada como o potencial do eletrodo. Então, o potencial do eletrodo vai ser o potencial padrão da reação, que nesse caso é a reação de Hg2Cl2 com hidrogênio, menos RT sobre 2F ln da concentração de Cl- ao quadrado. Isso tudo, então, é o potencial do eletrodo. Menos RT2F ln de H+, ao quadrado. A gente sabe que ln de A elevado a x é x ln de A, então eu consigo reescrever isso como sendo o potencial é igual ao potencial do eletrodo menos RT sobre 2F vezes 2 ln da concentração de H+, e a 25 graus Celsius a gente já fez essa conta de RT sobre F. O potencial vai ser o potencial do eletrodo menos 0,05916 volts log da concentração de H+. Log da concentração de H+, é o que a gente sabe ser menos o pH. Substituindo, então, eu chego que o potencial do pH-metro, então, do eletrodo, o potencial que o eletrodo do pH-metro vai medir em contato com a solução contendo íons H+, vai ser igual ao potencial do eletrodo mais 0,05916 volts vezes o pH. E é assim que o pH-metro determina o pH de uma solução. Esse é um exemplo, talvez o mais comum, mas outros exemplos também podem ser utilizados aqui se nós pensarmos em eletrodos sensíveis a outros íons. E isso, muitas vezes, esse tipo de eletrodos são chamados de sensores. Então, eu tenho vários tipos de sensores, um deles são os eletrodos sensíveis a íons. A determinação da equação ou das concentrações é feita da mesma forma. E a partir, então, da equação de Nernst, vocês veem que a gente consegue determinar tanto o potencial, a diferença de potencial entre dois compartimentos de uma célula, como a concentração de uma determinada espécie em um dos compartimentos. Com isso, nós vemos, então, que a equação de Nernst ela pode ser usada para a determinação de várias coisas, e como dados eletroquímicos podem ser usados para a determinação de concentração de espécies iônicas em solução. Bem, por hoje era isso. No vídeo de hoje nós falamos sobre a equação de Nernst e no próximo vídeo nós vamos falar sobre eletrólise. Até o próximo.